Olá a todos e todas. Pessoal, na aula de hoje a gente vai interpretar um gráfico do tipo pressão-temperatura, o qual relaciona essas duas variáveis com as propriedades físicas de um sistema, principalmente a mudança de fase ou também a mudança de estado físico. Nós já vimos na aula passada que fase e estado físico não são sinônimos, não quer dizer a mesma coisa. Uma substância pode estar em um mesmo estado físico e apresentar diferentes tipos de fases. Nós vimos ali a situação para o vidro e para os cristais de quartzo. Ambos estão, pelo menos nas imagens que eu tinha mostrado ali, eram dois sólidos, apresentavam propriedades físicas bem distintas. Haja vista que a organização das estruturas, da estrutura cristalina como um todo, apresenta uma diferença que foi lida naquela época, naquela situação, como uma diferença entrópica. O sentido aí do próximo vídeo, aliás, do seguinte vídeo, desse vídeo aqui que eu estou fazendo, é começar a delinear como que graficamente eu consigo perceber a região de transição entre as fases. E isso nos é útil para justamente conseguir entender qual que é o comportamento da matéria, algo que nos é caro, nos é interessante para nós químicos. Então, a aula de hoje tem a ver com o equilíbrio de fases de substâncias puras. A gente ainda não vai considerar soluções. Então, nós vamos ter, em um dado momento do nosso curso, uma abordagem só sobre soluções. Mas hoje não. Hoje nós só vamos comentar, eu só vou comentar para vocês sobre substâncias puras. Então, nós já vimos ali algumas substâncias puras, nós vamos ver alguns outros gráficos, né, que relacionam essas propriedades dessas substâncias, e é bem tranquilo de entender esses conceitos, tá bom? Eu preparei alguns slides com algumas coisas escritas para facilitar um pouquinho aqui, para dinamizar a aula. Então, o questionamento que leva ao ponto máximo da aula que está nesse vídeo é: quais são os efeitos dessas duas variáveis? Então, quando eu pego uma substância pura e tenho variações de pressão e também variações de temperatura. O que isso impacta necessariamente, ou como que essas duas variáveis intensivas proporcionam a mudança de uma fase ou mudança de estado físico. Como que essas variáveis interferem e como que é o panorama de mudança de fase ou mudança de estado em relação a essas variáveis. Nós vamos ver que essa mudança de fase, essa característica em específica ou de mudança de estado também vai ser igualmente válido, ela segue alguns critérios termodinâmicos para acontecer. Nós vamos perceber que, obviamente, se pressão e temperatura favorecem a uma mudança ou proporcionam uma mudança de fase, e a temperatura aqui é o mais corriqueira da nossa vivência, né? Nós estamos vivos aí e percebemos que há uma mudança
do estado físico das substâncias quando elas são submetidas a diferentes temperaturas. Nós temos, eu acho que todo mundo aí tem uma geladeira, um fogão em casa, espero que sim, né? Mas esses dois equipamentos aí nos proporcionam verificar muito bem a interferência da temperatura na mudança das propriedades físicas de uma substância. Notem que aqui eu só vou comentar sobre substâncias puras, mas isso também vai ser um pouco válido também para soluções, que é escopo ainda para aulas futuras. Por hora, só se preocupe com substâncias puras. Mas, por exemplo, qual é o efeito que a pressão tem nessa mudança de fase? Será que é trivial entender como que a pressão influencia nessa fase da mesma maneira que a temperatura? Nós sabemos que ao aquecer aí um sólido, ele passa para o estado líquido e do líquido para o gasoso. Na maioria das vezes é assim, na maioria dos compostos ao nosso redor é assim. Mas será que para a pressão o mesmo é válido? Eu tenho aqui um gifzinho que pode instigar esse tipo de ideia em vocês. Olha, é um cubo de gelo, e isso pode ser feito até em casa aí, ou aqueles que ministram aulas futuramente para o ensino médio podem utilizar isso como se fosse um truque, né? Fazer com que um fio, um arame de metal consiga transpassar um cubo de gelo sem que para isso todo o gelo seja derretido. É o fenômeno de recongelamento, né? Porque o fio acaba passando pelo meio do cubo e isso acontece porque a seção transversal aí do fio é pequena. Note que tem duas garrafas PET ali amarradas em cada extremidade, então tem uma massa relativamente grande em relação ao cubo, e como tem uma área pequenininha, a pressão que está sendo submetido a essa seção transversal do fio é muito grande, muito maior aí que a pressão atmosférica. Então, nessa interface fio-gelo, uma aplicação, uma força, uma pressão imensa está sendo exercida. Concordam? E nessa pressão grande, há o derretimento do gelo. Só que é bem localizado esse efeito, né? Então, o gelo vai derretendo exatamente na seção transversal do fio e ele consegue transpassar o cubo de gelo ao ponto que ele consegue fazer isso na totalidade. Então, carecemos de um modelo que explique como que a pressão como que a pressão influencia a mudança de fase, haja vista que ela não acontece ao mesmo passo que a temperatura promove a variação da temperatura, promove essa variação no estado físico, essa mudança de estado físico. Antes disso, a gente precisa entender como que se dá esse processo de maneira termodinâmica. E principalmente tendo aí em vista a noção de equilíbrio. Alguns equilíbrios que existem, né, são equilíbrios estáticos e outros são equilíbrios dinâmicos. Nós temos vários tipos de equilíbrio ainda dentro dessa divisão de equilíbrio estático e dinâmico. O primeiro deles é o equilíbrio térmico.
Quando a minha amostra, ou melhor dizendo, o meu sistema, ele não tem aí variações apreciáveis de temperatura, está em equilíbrio. Só um copo com água, que é dito em equilíbrio térmico, com a vizinhança, quer dizer que a temperatura do copo d'água e das suas vizinhanças são apreciavelmente iguais. O equilíbrio mecânico é análogo, né? A pressão não muda em relação ao tempo. Eu posso considerar esse sistema de uma maneira que a evolução temporal dele não gere nenhuma mudança de pressão. Assim como antes ali o equilíbrio térmico, quando eu falo que há um equilíbrio térmico alcançado, a evolução temporal não propicia, não faz com que haja mudança na temperatura. O mesmo vai ser válido para um equilíbrio mecânico. Agora, quando eu tenho um equilíbrio entre fases, eu estou falando que para duas fases estarem em equilíbrio, uma com a outra, a massa de cada uma dessas fases não se altera. E o número de fases da composição também não se altera em relação ao tempo. Isso é um pouquinho distinto, ou algo que realmente adiciona alguma informação para vocês. Então, nós temos um equilíbrio de fase. Esse equilíbrio de fases faz com que uma coisa seja preservada. A quantidade de fases e a massa dessas fases. A massa de cada uma das fases contida no meu sistema. Então, quando isso é invariável com o tempo, é dito que as fases estão em equilíbrio. Sólidos geralmente conseguem expressar isso muito bem. Posso ter aí uma mistura de sólidos, por exemplo, de dois sólidos que estão em fases distintas. É o caso de fazer uma mistura de quartzo e vidro. Pego o quartzo, quebro ele ali em alguns pedaços, pego o vidro, faço uma solução sólida, porém uma solução. Né? E eu tenho fases, a fase quartzo e a fase vidro, que não estão mudando em sua composição. Imagine que o sistema ali está a uma temperatura e pressão ambientes, então essas duas fases são metaestáveis, uma vez que alcançadas, elas não vão se converter uma na outra. Então eu vou ter um equilíbrio entre fases sendo alcançado nesse sistema, nessa mistura. Embora não seja o tópico aqui misturas, mas e sim somente substâncias puras, o mesmo vai ser válido. Aqui o último item já é manjado, né? Já está tranquilo, equilíbrio químico. Então isso quer dizer que é a estrutura molecular, mas também a composição do meu meio reacional também pode ser visto, assim, né? Todos aqui devem ter noção disso, das disciplinas de química geral, onde era comentado sobre o equilíbrio químico, quando eu tenho aí um equilíbrio que se estabelece através das estruturas moleculares, onde a velocidade de uma direção era igual à de outra. E aqui que vem um conceito importante. Alguns equilíbrios são dinâmicos e alguns equilíbrios são estáticos.
Os equilíbrios que a gente vai estudar aqui e que eu vou apresentar para vocês são equilíbrios dinâmicos. Então, nós temos equilíbrios que são dinâmicos. Esses equilíbrios dinâmicos, eles se estabelecem uma vez que, observando a variação de tempo, você consegue perceber que a velocidade de transição entre uma fase e outra está acontecendo ao mesmo tempo. Aliás, a velocidade de transição entre fases é igual. Então, aqui tem uma forma de um dos tipos de equilíbrio dinâmico que acontecem com a matéria, que é o equilíbrio dinâmico que acontece com a pressão de vapor. A pressão de vapor é definida aí como a pressão exercida pelos gases que estão em equilíbrio térmico, que estão em equilíbrio dinâmico com um líquido. Então, no primeiro frasco aqui nós temos um sistema, né, construído de tal forma que eu tenho um líquido congelado e aqui vácuo, né? Então espaço vazio. Isso aqui o sistema está fechado e existe uma forma de verificar a pressão desse espaço vazio através de uma espécie de manômetro. Então, uma coluna preenchida com mercúrio. Então, uma vez que é derretido esse líquido congelado, então você pode imaginar qualquer coisa, água, CO2, metanol, qualquer exemplo vai ser válido para essa situação, embora a gente vai, nos próximos vídeos, discriminar alguns desses líquidos. E percebe-se que quando o líquido parte do estado sólido e vai para o estado líquido, na interface dessa região líquido, espaço, né, que agora está preenchido com gás, há bem nessa interface, há a região de troca onde o líquido passa para a fase de vapor, as moléculas que constituem esse líquido passam para o estado de vapor, e esse vapor aqui, em um dado momento, também vai para o estado líquido. Algumas moléculas colidem com tamanha força, tamanha velocidade e frequência que acabam sendo captadas aqui na região da interface. Mas, dinamicamente, uma vez que seja estabelecido um certo tempo, esse sistema entra em equilíbrio, sendo que algumas moléculas vão permanecer no estado vapor, não todo, e que existirá um equilíbrio dinâmico entre esse vapor e esse líquido. Haverá, portanto, uma pressão gerada por esse vapor criado através dessa transição entre as moléculas que estavam no estado líquido e foram para o estado gasoso. Esse aumento da pressão é percebido aqui no manômetro. Se há um aumento da quantidade de moléculas aqui, antes não tinha nada. Agora existem algumas moléculas. Como elas são, aí, o tamanho delas tende a zero, a gente vai considerar aqui um gás ideal. Eu posso imaginar que também todo esse tubo aqui esteja preenchido, e se eu imagino que tudo isso aqui está em equilíbrio dinâmico, qualquer região aqui vai ter a mesma composição que qualquer outra região do espaço. Então haverá um vapor aqui nesse tubinho pequeno, aqui nesse manômetro, e isso faz com que
essa coluna de mercúrio seja empurrada. Então, essa diferença H é a diferença de altura da coluna de mercúrio que está em equilíbrio dinâmico com a pressão exercida por esse líquido. Quanto maior a pressão, maior vai ser essa distância, maior vai ser essa altura. Então, eu consigo, uma vez que eu conheça a densidade, ou também que eu conheça a massa desse líquido aqui, a altura e a aceleração da gravidade, eu consigo, conhecendo esse valor dessa altura, inferir de maneira proporcional qual é a pressão desse líquido aqui, qual é a pressão de vapor. Então, a pressão de vapor é a pressão exercida pelo vapor que está em equilíbrio dinâmico com o líquido. A gente vai considerar sempre esse vapor aqui como um gás ideal, tá bom? E ele está em equilíbrio dinâmico com a solução. Esse equilíbrio dinâmico quer dizer que a velocidade, então esse equilíbrio dinâmico indica que a velocidade que o líquido vai para a fase gasosa vai ser igual à velocidade que a fase gasosa vai para a fase líquida. Então, o equilíbrio se estabelece quando isso daqui acontece. Quando a velocidade da fase, quando a velocidade de transição líquido-gás é igual à transição gás-líquido. Uma vez que isso é alcançado, eu chego a um equilíbrio dinâmico. E esse daqui, eu chamei a atenção, existem outros equilíbrios dinâmicos aí, né? A gente já lembra ali de velhos carnavais, quais são, principalmente na parte de equilíbrio químico, mas esse daqui é algo que vai ser recorrente no nosso curso, porque daqui a um certo momento eu vou comentar sobre algumas leis limites, principalmente a lei de Raoult. E a lei de Henry. Essas duas leis se relacionam, essas são leis que se relacionam ao tópico sobre soluções. Quando eu tenho principalmente soluções binárias, dá para fazer umas boas expressões, conseguir descrever através da lei de Raoult e a lei de Henry, ou seja, uma lei empírica que estabelece a relação entre algumas propriedades do solvente em relação a algumas propriedades, e uma dessas propriedades é a pressão de vapor. A lei de Henry se faz também pela observância de algumas propriedades em relação ao soluto. Então, mas isso também é um conteúdo próximo, não é pertinente agora a gente ficar tentando compreender de onde vem isso, mas sim já ter em mente que essas condições de velocidade, de equilíbrio químico vão ser empregados no nosso curso.